Glória a Jesus, salve a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Como vocês estão? Vamos aqui mais uma vez iniciar mais este culto de ensino. Eu peço para que a amada igreja, em nome de Jesus, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, para a gente dar continuidade ao estudo e o ensino com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Glória a Jesus. Amém, igreja? Mateus, capítulo 6, versículo 9. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na tua presença, meu Pai, para te bendizer, para te engrandecer, para exaltar o teu santo nome. Pai Santo, que neste culto de hoje, meu Pai, o Senhor possa continuar, meu Deus, nos ensinando, nos direcionando, nos alimentando, meu Pai, para que cada dia mais a gente venha estar firmes e preparado para o teu grande dia, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço a Ti para que o Senhor possa visitar a cada um dos Teus servos, do alto da cabeça à planta dos pés, que o Senhor possa nos deixar ligado na Tua presença, meu Pai, e que o Senhor possa repreender tudo aquilo que não provenha do Senhor, meu Pai, para que os nossos corações possam estar abertos, meu Pai, para os Teus alimentos, para a Tua palavra, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai. Envia o Teu Espírito Santo, conduza este culto, meu Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Amém, igreja. Santo e maravilhoso é o Senhor. Vocês perceberam? Eu cortei o cabelo. Glória. Ficou bonito, igreja? Ficou bom? Glória a Jesus. Amém, igreja. Vamos continuar então com o nosso estudo, com o nosso ensinamento. A gente parou então aqui no estudo, estamos estudando Elias, né? E a gente, nos ensinos anteriores, a gente pôde aprender muitas coisas aí com o Senhor, muitas coisas ali através da vida do profeta Elias, né? E nós vamos hoje continuar aprendendo, entendendo, se alimentando das orientações e das instruções que o Senhor tem para cada um de nós através do teu servo amado Elias. Amém? Então nós vamos continuar aqui no livro de nós tínhamos falado em 1 Reis, né? E agora nós vamos continuar, porém nós vamos aqui iniciar no livro de 2 Reis, igreja, capítulo 1. Amém? 2 Reis, capítulo 1. Né? A palavra do Senhor nos diz assim no título: Elias e a morte de Acasias. Tá? O que acontece, igreja? Nós, nos ensinos anteriores, nós podemos ali observar que Deus ele tinha levantado Elias em uma época em que o rei que estava exercendo o seu tempo naquele momento era o rei Acabe, juntamente com Jezabel, né, sua esposa. E aí o Senhor nos diz e nos mostra, né, igreja, que naquele tempo Acabe, juntamente com Jezabel, fizeram muitas coisas que desagradavam ao Senhor, né? E aí a Bíblia nos diz aqui que então
no último estudo que a gente fez, Elias ele vai para a caverna e ali ele tem um particular com o Senhor, e o Senhor fala para ele voltar, e ali o Senhor disse a ele que levantaria homens da Síria, reis, para ali trazer o juízo sobre Jezabel, sobre Acabe e Jezabel, né? E aí, igreja, então, depois daquilo, Deus ele realmente exerce tudo aquilo que ele falou através do profeta Elias, né? Elias ele volta, anuncia, ele volta, faz como o Senhor o ordenou, né? E aí, com o passar do tempo, então se levantam homens contra o rei de Acabe, Jezabel, e ali eles acabam recebendo a recompensa por tudo aquilo que eles fizeram que desagradava ao Senhor, né? E aí a Bíblia nos diz então que após isso entra este outro rei para reinar aqui no templo, para ficar à frente do povo, né? Para ficar ali exercendo o seu reinado, que seria esse rei de Acasias, né? Seria o Acasias. E aí, igreja, o Senhor, então, ele começa a nos mostrar que, passado esse tempo, vai entrar nessa época do rei de Acasias, né? E aí a Bíblia nos diz, então, que Elias, ele aqui anuncia a morte de Acasias. Então, nós vamos entrar um pouquinho agora nessa parte. O que aconteceu após aquele encontro, aquele particular que Elias teve com o Senhor na caverna, né? E aí vem toda essa questão agora nesse momento, amém? 2 Reis, capítulo 2, versículo... 2 Reis, capítulo 1, versículo 1, amém? Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Acasias caiu da sacada de um quarto alto em Samaria e ficou muito ferido. Enviou mensageiros dizendo-lhes: Ide e perguntai a Baal Zebub, Deus de Ecrom, se me recuperarei desse acidente. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias, o tibista: Levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal Zebub, Deus dos Ecrons? Por isso, assim diz o Senhor: versículo 4: Pois assim diz o Senhor: da cama em que estás não sairás, mas certamente nela morrerás. Então Elias foi embora. E os mensageiros voltaram para o rei que lhes perguntou: O que aconteceu que voltastes? Responderam eles: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dize-lhes: Assim diz o Senhor: Não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal Zebub, Deus dos Ecrom? Portanto, da cama em que estás não sairás, mas certamente nela morrerás. Ele lhes perguntou: Como era o homem que vos foi ao encontro e vos falou estas palavras? Responderam: Era um homem com vestimenta de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. Amém, igreja? Glória a Jesus. Veja, igreja, que neste primeiro momento a Bíblia nos mostra, o Senhor nos mostra, né, que o que acontece? Acasias, ele estava ali no seu quarto, estava ali nos seus aposentos, e aí a Bíblia nos diz que ele sofreu um acidente. E quando ele sofre esse acidente, igreja, o que ele fez? Ele pegou
Os homens ali o repararam, os homens ali o pegaram, levaram ele e colocaram até os seus aposentos, na cama e tudo, né? E ali o que ele faz? Ele envia mensageiros para que eles fossem consultar, como a Bíblia diz, Baal-zebub, deus do Ecrom, para saber se ele iria permanecer assim ou se ele iria sarar daquela sua enfermidade, né? E aí naquele momento o Senhor ele tem um particular com Elias e ele envia Elias, o anjo avisa Elias e fala para Elias, olha Elias, desce lá e pergunta para ele, por acaso não tem Ramandalasoa, um Deus em Israel para que você vá perguntar a Baal-zebub? Ramandalas. E aí então Elias declara para ele, para aqueles mensageiros, olha, avisa ele que devido a essa atitude dele, devido a isso que ele fez, na cama que ele está, ele não vai sair. E certamente na onde ele está, no lugar onde ele está, na cama onde ele está deitado, ali ele também morrerá. Ramandala só. E aí aqueles homens então eles voltam ali para falar com o rei Acasias tudo isso que Elias tinha dito para eles. E aí o rei ele se espanta. Ué, o que aconteceu que vocês já voltaram tão depressa? Vocês já têm a minha resposta, né? E aí eles revelam ali tudo que o Senhor tinha dito através da vida de Elias. E aí ele questiona, né? Quem foi esse que falou com vocês? Como que era esse? E aí ele declara aqueles mensageiros, ó, ele era um homem com vestimentas de pelo, que tinha os seus ali, que tinha sua cinta em seus lombos, né? E aí ele reconhece e entende que aquele mensageiro, que aquele homem que anunciou todas essas profecias para ele era Elias. Elias, igreja, era um homem simples, era um homem humilde, era um homem que não tinha muitos bens, era um homem que era aparentemente aos olhos dos outros um homem pobre, um homem muito simples, né? Porém, Elias, igreja, era um homem muito ramandalaço, cheio do poder do Senhor, um homem revestido da graça do Senhor, um homem ramandalaço que tinha o poder de Deus sobre ele, um homem que tinha uma das maiores riquezas daquele tempo, que era o quê? A intimidade com o Senhor, a comunhão com o Senhor, ramandalaço, a toda essa intimidade com Deus, de Deus falar e estar ao lado dele, estar a favor dele, né? E aí a Bíblia nos diz, igreja, então, que este homem, Deus, ele repreende ele, porque ele pega e vai buscar informações, vamos falar assim, que em uma coisa que não era verdade, em mentira, em um Deus que não existe, em um Deus que não faz milagres. Ramandalaço. E aí Deus declara para ele, olha, não tem Deus em Israel para que você vá buscar informações a Baal-zebub? Por que, igreja? Israel, ele tinha um pai. Ele tem um pai. Israel era um povo escolhido pelo Senhor, um povo que foi separado, foi tirado do lamaçal do pecado, foi ali tirado da escravidão. Foi um povo ali que Deus ele separou, que Deus ele preparou tantas coisas para o povo, que Deus fez tantas coisas para o povo, que Deus o tomou para ele e os moldou, fez tudo pelo povo. E aí a Bíblia nos diz então, igreja, que o Deus de Israel que é o verdadeiro Deus, que é o verdadeiro Senhor. E não existe outro. E aí ele está questionando para Acasias, olha, não tem Deus em Israel para que você vá buscar informações em outro Deus, em outro lugar? A Baal-zebub? Ramandalaço. E aí, devido a essa atitude, então, que ele teve, Ramandalaço, Deus, então, ele declara para ele, ó, devido a essa atitude, você vai perecer da mesma forma que você está hoje. Certamente, no lugar onde você está, você não vai sair, você vai morrer aí. Ramandalaço. Veja, igreja, que Israel, Ramandalaçai,
ele tem um Deus que faz milagres, um Deus que faz maravilha, Deus que faz prodígio, Deus que cura, Deus que liberta, Deus que transforma, Deus que restaura, Deus que fortalece. Ramandala só, esse é o Deus de Israel. Não há outro que possa fazer isso. Como que Acasias queria buscar informação em uma mentira ou buscar informação em Baal-Zebub, sendo que ele não cura, sendo que ele não liberta, sendo que ele não Ramandala só transforma. Essas coisas é somente o Senhor que pode fazer, igreja. É somente o Senhor que pode realizar. É somente o Senhor que pode transformar e fazer na vida do povo de Deus, na vida de Israel. Ramandala só. Logo aqui o Senhor nos ensina, igreja, que todos nós que somos escolhidos pelo Senhor, que somos o povo de Deus, que somos a amada igreja eleita, Ramandala só. Nós temos um Pai, nós temos um Deus que está ao nosso favor, que está olhando para cada um de nós e que diante de qualquer situação que a gente passe, a gente tem que ali buscar a Ele, buscar a sua orientação, buscar a sua direção, buscar, Ramandala só, estar sempre consultando ao Senhor, nessa comunhão com o Senhor. Porque, igreja, hoje, diante de qualquer situação, digamos que a gente passe por qualquer dificuldade. Eu vou dar um exemplo simples, como a gente está falando aqui de Acasias, que ele sofreu um acidente. Ramandala só, digamos que você fique com alguma enfermidade. Ramandala só, o Senhor ele deixou os médicos para a gente ir e a gente tem que ir nos médicos. Mas a gente também tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. Buscar, Senhor, olha, eu estou assim, 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 assado. Senhor, Ramandala só, eu vou no médico, vai na minha frente. Ramandala só, me ajuda, Senhor. Esteja comigo. Porque aí, igreja, certamente o Senhor ele vai fazer o quê? Antes que você chegue, quando você apresenta ao Senhor, antes que você chegue no hospital, o Senhor ele já vai ter tudo preparado para a gente. Ramandala só, o Senhor já vai ter tudo preparado para cada um de nós. Ramandala só, a mesma coisa. Quando nós estamos aqui buscando ou precisando de um emprego, Ramandala só, a gente ora ao Senhor, a gente apresenta ao Senhor e muitas vezes o Senhor vai lá e fala para a gente, olha, as portas já estão abertas para você. O que significa, igreja? Que quando a gente for, Ramandala só, a nossa vaga, a nossa oportunidade de trabalho, ela vai estar ali porque o Senhor já preparou para a gente. Então, tudo a gente precisa estar buscando a direção de Deus. Tudo a gente precisa estar ali colocando o Senhor na frente para que a gente venha ter cada vez mais êxito em tudo que a gente possa realizar, em tudo que a gente possa fazer, em tudo aquilo que a gente vai agir. Ramandala só, o Senhor ele está com as suas mãos na frente e está preparando o melhor para cada um de nós. Então, o povo de Israel tem um Deus. Ramandala só, e tudo que a gente precisar, tudo que a gente passar, tudo que a gente necessitar, igreja, a gente tem que buscar a direção do Senhor, falar com Ele. Senhor, está acontecendo essa situação e o Senhor ele vai entrar com a solução para você, igreja. E o Senhor ele vai responder para cada um de nós. Então, tudo que a gente passar, tudo que a gente necessitar, a gente tem que buscar a direção do Senhor. Amém? E aí, então, devido a tudo aquilo que ele fez, Deus ele exorta, ele chama a atenção ali de Acasias justamente porque por conta dessa atitude. Preferiu buscar solução em outro lugar e não ao Senhor. Muitas vezes acontece, igreja, isso com algumas pessoas. Ramandala sai. Muitas vezes as pessoas passam por algumas dificuldades e faz o quê? Busca a direção em outro lugar, busca a solução em outras coisas, busca a solução em outros lugares, né? Só que hoje o Senhor está, Ramandala só, ensinando, Ramandala só, o Senhor está moldando, o Senhor está transformando e o Senhor está te dando
a direção, que não é dessa forma, que a gente, diante de qualquer situação, a gente precisa estar buscando a direção do Senhor. Independente do que seja, a gente tem um Deus que ele não é limitado. Não há nada impossível para o Senhor. E a Bíblia diz ainda, sabe o que, igreja, para a gente? Tudo é possível ao que crê. Basta a gente crer, igreja, no Senhor, que certamente ele pode realizar na minha e na sua vida. Amém? Glória a Jesus. Versículo, igreja, paramos no 8, né? Responderam, era um homem com vestimentas de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. Então, versículo 9. Então o rei lhe enviou um capitão de 50, com os seus 50 homens. Este foi ao encontro de Elias, que estava sentado no cume do monte, e lhe disse, homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Então desceu fogo do céu e consumiu ele e os seus 50. Ranandalai. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50 homens. Esse lhe disse, homem de Deus, assim diz o rei, desce imediatamente. Respondeu Elias ao capitão, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, e consuma tu e os teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar pela terceira vez outro capitão de 50, com os seus 50 homens. Este terceiro capitão de 50 subiu, pôs-se de joelho diante de Elias e implorou-lhe, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 soldados teus servos. Desceu o fogo do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50 homens. Agora, porém, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com estes, não temas. Levantou-se e desceu com ele e foi falar com o rei. Foi falar com o rei. Amém, igreja? Então veja, igreja, o que acontece. Diante daquela situação, o rei enviou os mensageiros e eles voltaram depressa. Então o rei Acasias, ele entendeu que aquele era Elias. E aí o que ele fez? Ele enviou ali mensageiros, capitães de 50, com mais 50 homens, né, para chamar Elias, para que Elias viesse descer, né? E eles enviaram o primeiro, ele enviou o primeiro capitão de 50, e esse primeiro, quando chegou na presença de Elias, ele falou, olha Elias, o meu rei está falando para você descer. E Elias foi e falou, olha, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma tu e a todos os seus 50. E assim foi. E aí o rei enviou o segundo capitão de 50 junto com os seus soldados, mais 50 homens, e aconteceu a mesma coisa. Esse capitão chegou até Elias e falou para Elias, olha Elias, o rei está mandando você descer imediatamente. E ali Elias falou a mesma coisa, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma todos vocês. E assim foi. Ramando, olha só. E aí então o rei enviou o terceiro capitão de 50. Só que aí a Bíblia nos diz, igreja, que quando este homem ele chega ali na presença de Elias, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele se coloca de joelho diante de Elias. E ali ele suplica. E ali ele fala para Elias, olha, Senhor,
tenha misericórdia da minha vida e da vida desses homens, né? O Senhor pediu para enviar fogo do céu sobre aqueles 2 capitães de 50 e assim fez. Que os teus olhos sejam os olhos bons para mim e para esses homens, né? E que isso não venha acontecer, né? Tenha misericórdia de minha vida. E aí então o anjo do Senhor fala para Elias: olha, desce com esse daí e vá até o rei. Ramandala só. Por que, igreja? É bem simples, irmãos. A Bíblia nos diz o quê? Que neste momento aqui em que Acasias ele manda enviar os seus capitães, Acasias era ali do mesmo povo de Acabe, de Jezabel. E ali, tudo aquilo que tinha acontecido com Jezabel, com Acabe, Acasias ele ficou sabendo de como o Senhor usou Elias para ali consumir os profetas de Baal, todas essas coisas. E certamente Acasias também, ele tinha um certo rancor, ele tinha ali a intenção de tirar a vida de Elias, de fazer tudo contra a vida de Elias, né? E a Bíblia nos diz que quando esses homens chegam então para buscar ali Elias, para falar para Elias descer, o Senhor ele consome a todos eles, né? E aí, quando o terceiro se prostra diante da presença do profeta de Deus, clama por misericórdia, então Deus ele vem e ali ordena aos seus anjos para falar com Elias, para que Elias viesse descer. 2 coisas, igreja. Ramandala só. Ai daquele, igreja, que se levanta contra o servo do Senhor. Ai daquele, igreja, que se levanta contra um povo de Deus, contra o povo escolhido do Senhor. A Bíblia nos diz, igreja, que o Senhor, ele tem um cuidado muito grande por cada um de nós. O Senhor, ele tem um zelo muito grande por cada um de nós. Diante das nossas dificuldades, diante das nossas adversidades, o Senhor, ele está ali, ó, e ele opera grandes maravilhas e grandes feitos por cada um de nós. A Bíblia nos diz que o Senhor enviou o teu Filho amado pela tua igreja, Ramandala só, para que hoje o povo viesse ter, Ramandala só, a oportunidade de salvação e ser perdoado dos seus pecados, né? Então veja o quão valioso, o quão preciosos nós somos, o povo de Deus é para o Senhor, né? E então, imagine aquele que se levanta contra o povo de Deus, contra um dos servos do Senhor, né? Este daí, Ramandala só, tem que prestar contas ao Senhor, né? E igreja, aquele que se levanta contra Deus, Ramandala só, não tem vitória, porque o Senhor, Ramandala só, ele é imbatível. Ramandala só. E outra coisa, igreja, segunda coisa, que a Bíblia nos diz que esses homens, quando eles chegaram ali na presença do profeta Elias, eles se colocaram de joelhos, se prostraram e clamaram por misericórdia, né? Então, igreja, não é de qualquer forma que se coloca, que se apresenta, que se chega ao Senhor. O Senhor, ele é poderoso. O Senhor, ele é grandioso. Ele é Ramandala só, é o Criador do céu e da terra. Ele é Criador de tudo, igreja. Não é de qualquer forma que se entra na presença de Deus, né? Não é de qualquer jeito. E quando aqueles homens eles se colocaram ali de joelhos, se prostraram diante do profeta de Deus, Deus teve misericórdia deles e eles ali, o profeta Elias ali, então acompanhou a eles, né? Então não é de qualquer maneira que se chega ao Senhor, não é de qualquer maneira que você se levanta ou que você se lança na presença de Deus, Ramandalosa, que você entra na presença do Senhor. Não é de qualquer forma que as pessoas têm que chegar e já ir falando com o Senhor. Ramandalosa, primeira coisa, igreja, nós temos que entender que Ele é o Todo-Poderoso. Ramandalosa, e nós somos ali, Ramandalosa, criados pelo Senhor. E nós temos que ter reverência, nós temos que honrar o Senhor, nós temos que nos colocar
colocar na presença do Senhor da maneira correta, para que o Senhor possa, Ramandala saia, ouvir, para que o Senhor possa ali se atentar para as nossas orações e se atentar para aquilo que nós fomos falar, né? Então, quando esses homens, eles se levantam ali para falar com Elias, se colocam de joelhos, se prostram diante da presença do servo de Deus, ali Deus então ouve e ali Deus responde. Amém? Versículo 16, igreja. Disse, versículo 15. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com estes, não temas. Levantou-se e desceu com ele e foi falar com o rei. Aí Elias foi falar com o rei, né? Elias disse ao rei: Assim diz o Senhor, porque enviastes mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus dos Ecrom. É porque não há Deus em Israel para consultares a sua palavra? Portanto, desta cama em que estás não sairás, mas certamente nela morrerás. Assim morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no segundo ano de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porque Acasias não tinha filho. Quanto aos demais atos de Acasias, acaso não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Amém, igreja? Então, veja que Deus então envia Elias, Elias chega lá e traz a mensagem de tudo aquilo que o Senhor tinha passado para ele, que devido a ele ter tomado essa atitude, ele iria perecer na onde ele estava. Igreja, o que nos mostra, o que nos ensina é que certamente, igreja, o povo de Deus, o povo de Israel, ele tem um Deus e o Senhor não divide sua glória com ninguém. E que em tudo, igreja, que nós passamos, em tudo que nós vivemos, nós temos que buscar ao Senhor. Ou seja, nós somos completamente, igreja, dependentes de Deus. Tudo que nós passarmos, tudo que acontecer em nossas vidas, nós temos que consultar ao Senhor. Temos que buscar a Deus. Qualquer dificuldade, qualquer coisa, nós temos um Deus que está conosco e Ele não divide sua glória com ninguém e Ele está atento para mim e para você. Ele está ali, esperando eu e você, Ramandalasso, se colocar na presença dEle, em espírito e em verdade, para falar com Ele e Ele certamente responderá a cada um de nós. Amém, igreja? Glória a Jesus. Capítulo 2. Elias é levado para o céu. Versículo 1. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu, num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram para Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: Sabes que o Senhor hoje levará o teu mestre por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui. O Senhor me enviou a Jericó. Ele, porém, disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram para Jericó. Os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e perguntaram: Sabes que o Senhor hoje levará o teu mestre diante de ti? Respondeu ele: Sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: Fica-te aqui.
o Senhor me enviou ao Jordão. Ele, porém, disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas os acompanharam e pararam a certa distância, em frente do lugar em que ambos haviam para a margem do Jordão. Então Elias pegou a sua capa e, dobrando-a, bateu com elas nas águas, as quais se dividiram para os dois lados. Os dois passaram em seco. Havendo eles atravessado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja levado para longe de ti. Disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Se me vires quando fores separado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ramandalaçô. Versículo 12, igreja. Eliseu, o sucessor de Elias. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Pegando as suas próprias vestes, rasgou-as em duas partes. Apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou à margem do Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias, bateu com ela nas águas e disse: onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Quando bateu nas águas, elas se dividiram para um lado e outro, e Eliseu atravessou. Vendo os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Disseram-lhe: com os teus servos há 50 homens valentes. Deixa-os ir em busca do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não os envieis. Eles, porém, insistiram com ele a ponto de aborrecê-lo. Assim lhe disse: enviai. E enviaram 50 homens que o procuraram durante 3 dias, mas não o acharam. Quando voltaram para Eliseu, que havia ficado em Jericó, ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: como meu senhor vê, esta cidade é bem situada, mas as águas são ruins e a terra é estéril. Disse ele: trazei-me uma tigela nova e ponde nela sal. E eles a trouxeram. Então foi ele até o manancial das águas e despejou sal nele, dizendo: assim diz o Senhor: sarei estas águas, jamais causarão morte nem esterilidade. Ficaram puras aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel. Indo ele pelo caminho, alguns meninos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: sobe, careca, sobe, careca. Virando-se ele para trás, viu-o e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Amém, igreja? Glória a Jesus. Então aqui, igreja, nós vemos que Deus, ele cumpre tudo aquilo que ele tinha dito através de Elias, né, que ele iria ali
voltar para o rei Acabe, anunciar todas aquelas coisas, levantar os reis, para ele pegar e ungir a Eliseu, e Eliseu iria ficar no lugar de Elias. Então, igreja, o Senhor nos mostra que neste momento Elias, ele cumpre tudo aquilo que o Senhor tinha o levantado, tudo aquilo que o Senhor tinha separado ele para fazer no meio do povo, e após toda a sua trajetória, tudo aquilo que ele executou ao Senhor, o Senhor vem e o leva para estar com ele. Amém? Então tudo isso o Senhor realizou através da vida de Elias. Veja, igreja, que neste momento o que o Senhor nos ensina é muito maravilhoso através do seu profeta Elias, né? Nós podemos então aprender neste estudo de Elias, através de Elias, através do que Deus fez na vida de Elias, que nós, igreja, como homens, como servos do Senhor, como mulher de Deus, né? Todos nós, igreja, estamos sujeitos a estar aqui na obra, fazendo a obra do Senhor nesta terra, fazendo a obra do Senhor, sendo um servo de Deus, sendo homem de Deus, levantados em um tempo em que muitas vezes as pessoas não vão dar muito crédito em nossas vidas, não vão dar muito crédito naquilo que a gente faz, naquilo que a gente vai executar, ou na nossa convicção, naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos, né? E que hoje nós sabemos, igreja, que os tempos de hoje são tempos já difíceis, são tempos em que o Senhor está prestes a resgatar a tua igreja, são tempos em que o Senhor está prestes a voltar, né? E que muitas vezes tudo aquilo que a gente vai realizar, tudo aquilo que a gente vai fazer, tudo aquilo que a gente está prestes a fazer através ali do Senhor, o Senhor operando em nossas vidas para fazer a obra dele, para realizar a obra dele, muitas pessoas não vão dar crédito, não vão aceitar, muitas vezes vão ser até contra nós, né? E isso muitas vezes pode vir de pessoas bem próximas a gente, né, minha igreja? E o que acontece, irmãos? E é bem verdade que na nossa trajetória a gente pode haver dificuldades, a gente pode passar por situações, a gente pode ter alguma adversidade que possa fazer com que a nossa fé venha a ser balançada, com que a nossa convicção venha a ser afetada, tudo aquilo que nós cremos no Senhor, tudo aquilo que nós realizamos, tudo aquilo que a nossa confiança no Senhor venha a ser abalada diante das dificuldades, diante das situações em que a gente passe, né? E que muitas vezes isso vai fazer com que a gente venha balançar, com que a gente venha se estremer mesmo, estremecer, para que a gente venha ali se afastar da presença de Deus, ou muitas vezes tirar a mão do arado, sabe? Tirar a mão da obra, parar, querer fazer a gente parar de fazer a obra do Senhor, né? Porém, igreja, o Senhor, ele também nos mostra, igreja, que ele é aquele que ele zela pelo seu povo, ele cuida daquele que ele levanta, ele ali prospera na vida daquele que ele levanta, daquele que ele separa, daquele homem ou daquela mulher que ele tem como filho, ramanda-la só. Então, é certo que a gente possa passar por todas essas dificuldades, mas o Senhor, ele está aqui conosco, o Senhor, ele nos fortalece, o Senhor, ele nos restaura, o Senhor, ele nos molda, o Senhor, ele nos guarda, para que a gente venha ter certeza que, independente daquilo que a gente venha passar, a gente não precisa ter medo, a gente não precisa, ramanda-la só, temer, a gente precisa realmente crer, ranandalaya só. A gente precisa confiar, a gente precisa acreditar no Senhor, não deixar que nada nesse mundo venha abalar as nossas fé, não venha abalar a nossa convicção, não venha afetar a nossa vida espiritual, né? Porque certamente é isso que este mundo quer fazer com cada um de nós, fazer com que a gente venha se desprender das coisas do Senhor, venha ficar ligado com as coisas da terra. E não, igreja. Veja que como Elias
passou por grandes situações, ele foi levantado numa época difícil, foi levado a situações extremas, não tinha nem aonde morar, mas Deus preparou ali um lugar para ele estar juntamente com aquela mulher, aquela viúva. Diante de toda aquela situação adversa, Deus manifestou o seu poder através da vida de Elias para mostrar que existia somente o Deus de Israel, Ramandalassó, e que no momento em que Elias ele passou por uma situação de medo, em um momento que Elias estava aflito, igreja, o Senhor ele veio, Ramandala só, segurando a mão de Elias para dizer: Elias, eu tô contigo. Ramandala só, é assim com cada um de nós, igreja. Nós podemos passar por qualquer situação, mas o Senhor ele vem aqui para nos dizer: olha, eu estou contigo, eu estou ao teu favor. Ramandala só, e ai daquele que se levantar contra um dos meus pequeninos, se levantar contra ti, se levantar contra qualquer um de nós, igreja. Deus, ele é capaz de manifestar, Ramandala só, o teu poder. Se for preciso, ele envia fogo do céu, Ramandala só, para mostrar que ele é Deus. Amém, igreja? Então, que nós possamos absorver todo este ensino, absorver tudo isso que o Senhor nos ensinou, nos mostrou através do profeta Elias. Nós vamos, neste momento, então, encerrar este estudo, tá? Foi um prazer muito grande a gente participar junto, é maravilhoso, é muito bom estar a gente está se alimentando da palavra do Senhor, está se alimentando do maná, Ramandala só, daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu creio que você pôde ser bem abençoado através desses ensinos que a gente pôde participar junto de Elias, não só da vida de Elias, igreja, mas todo o ensino que a gente participa, a gente é abençoado com isso, né? Então, igreja, nós vamos encerrar por aqui. Na próxima semana a gente continua então o nosso ensino. Provavelmente agora o pastor, o Deleon, ele vai iniciar então com outro servo de Deus. Nós aqui falamos da vida de Elias, né? O Senhor ele vai preparar agora outro homem do Senhor para que a gente venha estar ali também aprendendo, também entendendo o que o Senhor fez na vida deste homem ou na vida dessa mulher, na vida deste homem, que nos ajuda, nos ensina, nos mostra que o que eles passaram, como que eles puderam ali exercer, o que eles fizeram para que Deus viesse dar vitória, o que eles fizeram diante da situação adversa, o que eles vieram fazer diante de algumas situações extremas, o que o Senhor operou através da vida de cada um deles, que o Senhor também é capaz de fazer e realizar nas nossas vidas. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, agradeço este momento. Nós vamos orar então para a gente encerrar em nome de Jesus. Amém, igreja? Peço para que você estenda as suas mãos para a gente orar em nome de Jesus. Pai Santo, Deus de amor e graça e poder, Senhor, hoje nós queremos aqui, meu Pai, encerrar este ensino de Elias, né? Pai Santo, nós queremos agradecer, meu Pai, pelos grandes ensinamentos que o Senhor nos deu, nos ensinou, meu Pai, nos mostrou, nos entregou, meu Pai, ali através da vida de Elias, um exemplo do teu servo Elias. Grandes coisas o Senhor pôde realizar, meu Pai, na vida dele, naquele momento em que ele foi levantado por ti, naquele momento em que ele esteve exercendo a tua obra na terra, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, a cada dia mais, meu Senhor, nos dar entendimento, nos dar sabedoria, derramar, meu Pai, a certeza e a confiança em ti, meu Deus. Pai Santo, diante de qualquer dificuldade, nós venhamos entender e compreender que o Senhor é maior do que todas as coisas e não há algo impossível para ti. Pai Santo, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer situação, meu Pai, que o Senhor possa repreender o medo de nossas vidas e que o Senhor possa derramar a certeza, mas a certeza, meu Pai, em que nós somos mais
mais do que vencedores, meu Senhor. Pai Santo, ramanda só que o Senhor possa derramar a graça sobre a vida de cada um de nós, que o Senhor possa nos revestir com a tua armadura e que o Senhor possa, ramanda sai, derramar o teu poder, meu Pai, para que nós venhamos cada dia mais vencer as nossas adversidades, meu Pai, para receber, meu Senhor, as tuas bênçãos, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar a cada um dos teus servos do alto da cabeça à planta dos pés, meu Pai. E que o Senhor possa, meu Pai, derramar a cura, derramar a saúde, derramar, meu Pai, ramanda-la só, a bênção, meu Senhor. E aonde houver uma, ou ramanda-la sai, enfermidade, meu Pai, que o Senhor possa repreender, ramanda-la só, em um poder que há, meu Pai, no sangue de teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Senhor. Pai Santo, que o Senhor possa nos dar uma noite de descanso na tua paz, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Sharanandalayasai. Amém, Senhor. Amém, igreja. Lembrando que amanhã nós temos ali a mensagem de consagração. Igreja, ouça, participe, que é muito bom a gente se alimentar da palavra do Senhor, estar ali, receber aquela palavra de bênção. Você pode ter certeza, igreja, que se você ouvir, você vai ver como o seu dia vai ser maravilhoso, igreja. Porque assim, o Senhor ele nos alimenta e o restante do dia a gente ali passa só cantando e se alegrando na presença do Senhor. Domingo nós temos culto de manhã em Carapicuíba e Osasco e à tarde em Carapicuíba. Amém, igreja? Glória a Jesus. Que a graça do Pai, que a graça do Filho, a graça do Espírito Santo, coloca tudo isso no coração, igreja, com cuidado, seja em nossas vidas, hoje e agora, e para todo sempre. A igreja diz: amém. Está encerrado em nome de Jesus, igreja. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Glória, a paz.